condições como a presença de situação estressante, dor ou realização de algum tipo de exercício também pode influir nos níveis pressóricos. Recomenda-se um período de 30 minutos de espera para que se proceda à medida dos níveis pressóricos se o paciente tiver ingerido algum tipo de alimento, medicamento, cafeína ou fumo. Após a observação destas condições, o paciente deverá permanecer por pelo menos 5 minutos em repouso antes do início da medida dos níveis pressóricos. Para que a medida dos níveis pressóricos seja feita de forma correta, é importante que o braço do paciente esteja ao nível do coração. Entende-se como nível do coração a junção do quarto espaço intercostal e a borda inferior do externo. Se o braço do paciente estiver posicionado abaixo deste nível, a leitura obtida será falsamente elevada, enquanto, se posicionado acima do nível do coração, será falsamente baixa. Quando na posição supina, o braço do paciente poderá apoiar-se em um suporte para evitar leituras erradas. Se o paciente estiver sentado, deverá estar com as costas apoiadas, a palma da mão voltada para cima, o braço semifletido e os membros inferiores não deverão estar cruzados. O braço do paciente deverá estar apoiado em um suporte para que o manguito esteja posicionado ao nível do coração. Se o paciente estiver na posição ortostática, o posicionamento adequado do braço deverá ser obtido apoiando-se em uma superfície ajustável ao nível do coração ou mesmo com a colaboração do examinador. A partir de agora, você verá a sequência correta da técnica de medida nos níveis pressóricos. Na primeira consulta, você deverá realizar a medida em ambos os braços e escolher aquele com as maiores leituras para as medidas subsequentes. Lembre-se, dê preferência ao braço direito, pois as doenças que podem indicar equivocadamente valores mais baixos ocorrem em sua maioria no lado esquerdo. O primeiro passo é a escolha do manguito. Estabeleça o ponto médio do braço através da medida da distância entre o acrômio e o olecrano com uma fita métrica. Meça a circunferência do braço neste ponto. De acordo com o valor da circunferência obtido, você escolherá o ideal entre os vários tamanhos de manguito disponíveis. Lembre-se, anote o tamanho do manguito para as medidas subsequentes. Após o adequado posicionamento do paciente e considerando um período mínimo de repouso de 5 minutos, prepare o braço para a medida, posicionando a mão aberta com a palma voltada para cima e livrando-o de qualquer vestimenta. O braço deve estar apoiado e o centro do manguito ao nível do coração. Lembre-se, o ambiente deve ser tranquilo e a temperatura agradável. O examinador deverá ter explicado de forma sucinta o procedimento a ser realizado. A primeira medida a ser realizada é a pressão sistólica estimada, PSE. Este valor é obtido pelo desaparecimento e reaparecimento do pulso da artéria radial. Insufle o manguito rapidamente até aproximadamente 60 ou 70 milímetros de mercúrio. Continue a insuflar, sempre palpando o pulso radial a intervalos rápidos a cada 10 milímetros de mercúrio até o desaparecimento do pulso. Neste momento, comece a desinsuflar devagar, a uma velocidade de 2 milímetros de mercúrio por segundo ou por batimento, até o reaparecimento do pulso. Memorize este valor e desinsufle totalmente o manguito. Caso você tenha dúvidas ou não tenha conseguido estimar este valor, aguarde cerca de 30 segundos depois de ter esvaziado completamente o manguito e repita o procedimento. Acrescente a PSE 30 milímetros de mercúrio e você obterá o nível de insuflação máxima NIM. Lembre-se, para estimar a pressão sistólica, devemos empregar apenas a pressão necessária sobre a artéria, de modo a obter uma leitura precisa. O conhecimento do NIM diminui o desconforto para o paciente, evitando leituras superestimadas, desencadeadas por dor ou congestão do antebraço.
A determinação de ambos os valores, através do método de palpação, diminui o risco de leituras errôneas, especialmente para a sistólica, quando estiver presente um hiato auscultatório. Após um descanso de 30 segundos em média, proceda à leitura do nível pressórico. Palpe a artéria braquial, sentindo sua pulsação. Esta artéria localiza-se em geral acima da fossa antecubital, em direção à parte interna do braço. Posicione a campânula do estetoscópio de modo firme, sem pressão excessiva sobre a artéria braquial no local em que a pulsação for mais forte. Evite encaixar a campânula sob o manguito. Este hábito pode facilitar o movimento do observador, mas pode também promover ruídos desnecessários, que atrapalham a leitura dos níveis pressóricos. Insufle o manguito até o nível de insuflação máximo e comece a desinsuflar a uma velocidade de 2 milímetros de mercúrio por segundo ou por batimento. Quando você notar o desaparecimento dos sons, permaneça desinsuflando o manguito na mesma velocidade por mais 10 milímetros de mercúrio para se assegurar de seu completo desaparecimento. Libere então o ar do manguito rapidamente. Se você ouvir sons, tão logo comece a desinsuflar, provavelmente houve erro no cálculo da pressão sistólica. Aguarde 1 minuto e recomece. Lembre-se, a pressão arterial sistólica corresponde à fase 1, primeiro som claro e repetitivo. A pressão arterial diastólica corresponde à fase 5. Uma nova leitura poderá ser feita após um intervalo de 1 a 2 minutos. Após cada medida, anote o valor da sistólica fase 1, abafamento fase 4, quando houver, e desaparecimento fase 5. A detecção de diferenças entre duas leituras consecutivas superior a 6 milímetros de mercúrio sugerem a repetição da medida. Lembre-se, habitualmente os níveis pressóricos obtidos nos braços podem apresentar pequenas diferenças. Assim, quando forem feitas várias medidas, cuide para que a média contenha somente valores obtidos no mesmo braço. Se houver alguma dificuldade em ouvir os sons, pode-se lançar mão de manobras que os tornam mais nítidos. Peça ao paciente que abra e feche a mão repetidas vezes e comece a leitura. Se ainda assim não for possível auscultar com nitidez, determine a pressão sistólica pela palpação, de acordo com os procedimentos demonstrados anteriormente. Para a leitura em braços muito grandes, utilize um manguito de coxa sempre que a circunferência for maior do que 41 centímetros. Agora que você já revisou os procedimentos para a medida dos níveis pressóricos nos braços, vale comentar que a medida dos níveis pressóricos na coxa ou perna pode ser feita tanto com o paciente deitado de costas com flexão da perna, quanto com o mesmo deitado de bruços. O esfigmomanômetro deve, obviamente, ter tamanho adequado e o centro do manguito deve estar posicionado no meio da coxa. A campânula deverá ser posicionada sobre a artéria poplítea, localizada na região posterior do joelho. Os sons de Korotkov apresentam-se da mesma forma que no braço. Pode-se ainda estimar a pressão sistólica na perna pela palpação do pulso tibial posterior ou pedioso, sendo que o manguito será posicionado na panturrilha e sua borda inferior deverá estar acima do maléolo. Lembre-se, o nível da pressão sistólica em relação aos membros superiores pode ser 20 ou 30 milímetros de mercúrio superior, enquanto a pressão diastólica é a mesma. Níveis mais baixos de pressão sistólica nas pernas podem indicar oclusão arterial. O uso contínuo dos esfigmomanômetros pode levar à perda da precisão dos aparelhos, como a tendência a subestimar os valores medidos. Os esfigmomanômetros de mercúrio devem ser aferidos anualmente, enquanto os aneroides devem ser revisados a cada 6 meses contra um manômetro de mercúrio ou outro sistema padronizado. A medida deve ser feita neste tipo de manômetro sempre que houver uma diferença de 4 milímetros de mercúrio entre ele e um manômetro de mercúrio. Para finalizar a primeira parte deste programa, mostraremos a classificação de acordo com o 6º Joint National Committee.